Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo do canal do Simulab, Laboratório de Ecologia de Comunidades de Insetos da UFR. O vídeo de hoje vai ser um material produzido pelo Carlo, uma das disciplinas que ele está fazendo esse semestre. Ficou muito bacana o material e ele deu autorização de a gente colocar aqui no canal um trabalho que ele fez sobre a filogenia e evolução dos artrópodas, né? E onde está incluído então os insetos, o grupo prioritariamente utilizado aqui nos trabalhos de ecologia do laboratório. Então espero que aproveitem, façam um bom uso desse excelente material que foi produzido. Olá para você que está assistindo. Esse aqui é um vídeo onde eu vou tentar mostrar um pouco da história evolutiva dos artrópodes. Então, os artrópodes são um filo de animais invertebrados que tem um exoesqueleto rígido e vários pares de apêndices articulados, em que o número varia de acordo com a classe. Caso você não saiba, em zoologia, apêndice é qualquer estrutura que se projeta para fora do corpo de um animal ou de algum de seus órgãos. Alguns exemplos são a tromba dos elefantes, os tentáculos dos moluscos, os membros, as orelhas ou os chifres dos mamíferos. Olha, formigas, cigarras, caranguejos, siris, aranhas, escorpiões, lacraias, piolhos de cobra, todos esses animais são exemplos clássicos de artrópodes. E ao menos que a sua família tenha te mantido preso em um porão por toda a sua vida, é quase impossível que você não conheça ao menos um deles. A característica distintiva dos artrópodes é a presença de uma cobertura esquelética articulada. Ela é composta de quitina, que é um açúcar complexo ligado à proteína. Esse exoesqueleto não vivo é secretado pela epiderme subjacente, que corresponde à pele de outros animais. Os artrópodes não têm cílios locomotores, mesmo no estágio larval, provavelmente devido à presença do exoesqueleto. E olha só, o corpo ele é geralmente segmentado e os segmentos eles apresentam apêndices articulados emparelhados, dos quais deriva o nome artrópode, que significa pés articulados. Para dar uma introdução melhor a esses animais, eu vou agora entrar na parte da árvore evolutiva deles. Com certeza vão existir árvores diferentes por conta da dificuldade de se relacionar evolutivamente seres vivos que existem há tanto tempo no planeta. A que eu vou usar aqui é baseada na Enciclopédia Britânica, que é uma editora privada. O que vocês precisam saber sobre ela é que essa enciclopédia é escrita por 19 editores, em tempo integral, e conta com a colaboração de mais de 4.000 peritos. E ela é amplamente considerada como a mais acadêmica das enciclopédias. Usando dessa fonte de referência, então, eu vou citar os 5 subfilos que existem dentro do filo artrópoda e cada classe que existe dentro desses subfilos. Começando então pelo subfilo Trilobitomorpha, ou os trilobitas. Eles estão extintos, né? A cabeça é formada por 5 segmentos, com um par de antenas e olhos compostos. O corpo é oval achatado, composto de céfalo, tórax e pígdio, que é a parte posterior do corpo ou escudo. Cada um é segmentado. A superfície dorsal é moldada longitudinalmente em 3 lóbulos, e cada segmento carrega um par de apêndices ramificados semelhantes. Eles são marinhos e viveram no período cambriano, até o final da Era Paleozoica. E existem mais ou menos 4.000 espécies de fósseis conhecidas. O segundo subfilo é os Chelicerata. Eles têm o corpo dividido em prosoma, que é cefalotórax, e opistosoma, que seria o abdômen. Não possuem antenas. O primeiro par de apêndices consiste em quelíceras cercando a boca. Na maioria dos organismos, os outros apêndices prosomais são par de pedipalpos e 4 pares de pernas. Dentro do subfilo Chelicerata, a gente vai ter então a classe Merostomata, que seriam os límulos. Eu vou deixando imagens aqui do lado para vocês verem. Eles são grandes cheliceratos marinhos, com brânquias folhosas na parte inferior do opistosoma. O prosoma é coberto por uma carapaça dorsal. O opistosoma carrega uma longa coluna terminal. Existem 2 ordens conhecidas então, que seriam os Psifossura, ou caranguejos ferradura. Dentro deles se conhecem 4 espécies. E a outra ordem seria o Eubipterida, conhecido pelos Gigantostraca, que estão extintas e incluem 200 espécies fósseis da Era Paleozoica. A segunda classe de Chelicerata são então os Aracnídeos. Esses super famosos, né? Consistem em escorpiões, aranhas, carrapatos, ácaros. Eles são principalmente terrestres e possuem pulmões foliados ou traqueias, como órgãos de troca gasosa. O opistosoma, que é o abdômen, ele é segmentado ou não segmentado, externamente, e amplo ou estreitamente unido ao prosoma. Os apêndices prosomais consistem em um par de quelíceras, um par de pedipalpos e 4 pares de pernas. O gonóporo, que é um poro genital em muitos invertebrados, eu vou citar mais pra frente esse gonóporo em outros animais, então é bom lembrar desse nome. Então, o gonóporo nos aracnídeos está sempre na parte inferior do segundo segmento abdominal. E essa classe possui cerca de 70.750 espécies, que variam de 0,25 milímetros a 18 centímetros. Terceira e última classe dos Chelicerata, classe Pachnogonida, ou seria as aranhas do mar. Elas são marinhas, né, como o nome já diz. Possuem um tronco estreito, de 4 a 6 segmentos,
O abdômen é bastante reduzido. Bom, o céfalo, que é a cabeça, ele possui então uma tromba portando um par de quelíceras, palpos e patas portadoras de ovos. Ele possui geralmente 4 pares de pernas móveis, presas às projeções laterais do tronco, um tubérculo com 4 olhos localizados dorsalmente entre o primeiro par de pernas. Não possui órgãos respiratórios para trocas gasosas. Ele é comumente encontrado rastejando sobre animais sésseis, como hidroides e briozoários. E essa classe possui cerca de 1000 espécies descritas, onde os organismos variam de 1 milímetro a 10 centímetros. Terceiro subfilo de artrópodes, crustácea. Esse é bem famoso também, né? Que abrange caranguejos, camarões, isópodes, anfípodes, krill, que é semelhante ao camarão, artêmia, copépodes e cracas. Eles são principalmente aquáticos. A cabeça tem 2 pares de antenas, um par de mandíbulas e 2 pares de maxilas. O tronco é altamente variável, mas ele é comumente coberto em parte ou inteiramente por uma prega direcionada posteriormente da cabeça, o carapaça. Tem 2 olhos compostos, com pedúnculo ou sem pedúnculo, presentes na maioria. Quando presentes, os órgãos de troca gasosa são guelras, principalmente marinhas. Então, mesmo eles sendo principalmente marinhos, muitas espécies são de água doce. Alguns isópodes são terrestres, e os crustáceos, eles atualmente têm mais ou menos 44.000 espécies descritas, distribuídas em 6 subclasses. Quarto subfilo, Myriapoda. São principalmente terrestres, possuem apêndices segmentados primitivamente, não ramificados. Os apêndices da cabeça compreendem um par de antenas, um par de mandíbulas e 1 ou 2 pares de maxilas. Possuem então tronco e anexos variáveis, e os órgãos respiratórios são traqueias. Dentro do subfilo Myriapoda, a gente vai ter 3 classes então. A primeira classe são os quelópodas, conhecidos pelas lacraias. Tem um corpo alongado, muitos segmentos de tronco, e cada segmento tem um par de pernas. Eles possuem 2 pares de maxilas cobertos por um grande par de garras venenosas, representando o primeiro par de apêndices do tronco. Os olhos, se presentes, são simples ocelos, e o gonóporo, aquela estrutura que eu falei lá atrás, está presente no último segmento. E esses animais eles apresentam de 5 milímetros a quase 30 centímetros. E o que a gente conhece deles são cerca de 3.000 espécies vivas. A segunda classe dos myriápodes são os sinfilas. O aparelho bucal consiste em um par de mandíbulas e 2 pares de maxilas. Eles têm 12 segmentos de tronco que sustentam as pernas. O segmento terminal ele carrega um par de fieiras. Se você não sabe o que é fieiras, ele é o órgão produtor de filo. Você vai ver isso em alguns aracnídeos também, né, aranhas. O gonóporo fica no 4º segmento e eles possuem de 1 a 8 milímetros. O que a gente sabe é que existem cerca de 160 espécies vivas. A terceira classe de Myriapoda são os diplópodas, que vocês conhecem pelos piolhos de cobra. Tem um corpo alongado, então, né? O tronco contém muitos diplosegmentos, cada um contendo 2 pares de pernas e espiráculos, um único par de maxilas fundido para formar uma placa achatada. Os primeiros 4 segmentos do tronco não são diplosegmentos, e o terceiro contém os gonóporos. Possui olhos simples, que são os ocelos, e eles podem estar presentes ou ausentes. Esses animais vão de 2 milímetros a 28 centímetros, e existem cerca de 10.000 espécies vivas. Quarta e última classe de Myriapoda são os paurópodas. Eles possuem antenas ramificadas, um par de maxilas, 9 a 11 segmentos de tronco com pernas. O gonóporo ele vai ficar no 3º segmento do tronco, como nos diplópodes, e eles variam de 0,5 a 1,5 milímetros, sendo que a gente conhece cerca de 500 espécies descritas. Quinto e último subfilo dos artrópodes. Esses aqui são bem famosos. Agora eu vou falar então do subfilo Hexapoda. Ele compreende a maior parte das espécies de artrópodes, e inclui todas as espécies de insetos, além de 3 pequenos grupos de artrópodes áteros, que seriam sem asas, que são os colêmbula, protura e diplura. Eles já foram considerados insetos, mas não são mais. Eu vou citar então 2 classes de hexápoda. A primeira classe são os entognata, que compreendem aqueles animais que eu falei, né, os colêmbulas, diplura e protura. Esses pequenos artrópodes, eles são primitivamente ápteros, que não possuem asas. E ao contrário de outras ordens de insetos que perderam suas asas de maneira secundária, mas derivam de antepassados com asas. O nome do grupo vem então da sua estrutura bucal, em que as peças ficam envolvidas numa bolsa situada na cabeça. Outras diferenças que eles têm em relação aos insetos são que cada segmento das antenas é provido de musculatura, que nos insetos apenas os 2 segmentos basais possuem musculatura. Das 3 ordens, apenas os colêmbulas possuem olhos. No entanto, muitos colêmbulas também são cegos, e mesmo quando os olhos compostos estão presentes, eles possuem no máximo 16 omatídeos. Se você não sabe, omatídeos são a unidade formadora de olhos compostas. E esses omatídeos eles ficam espalhados de cada lado da cabeça.
Segunda e última classe de hexápoda, a mais famosa de todas, é a classe Insecta, que são os insetos, né? E abrange o quê? Libélula, besouro, borboleta, mosca, vespa, abelha, cigarra e muitos outros. Olha só, o corpo é composto de cabeça, tórax e abdômen, a partir de 3 divisões. A cabeça tem olhos simples e geralmente um par de olhos compostos laterais. Possuem 2 pares de maxilas, o segundo par fundido, que seria o lábio, né? O tórax tem então 3 segmentos, cada um com um par de pernas, e o segundo e o terceiro geralmente portando asas. O abdômen já vai ser a união de 11 segmentos, sem apêndices no adulto, e o gonóporo fica no final do abdômen. Então a gente pode encontrar insetos de 0,25 milímetros a 33 centímetros, e pelo menos existem 1 milhão de espécies descritas. É muita coisa. Indo para o terceiro e último tópico desse vídeo, que é o grande ponto, qual a origem dos artrópodes? Então as análises morfológicas e moleculares dão suporte para a relação entre tartígrada e artrópoda como grupos irmão. E esses dois como grupo irmão de Onychophora. Esses 3 filos formariam então um clado chamado Panartrópoda. Os primeiros artrópodes eles provavelmente surgiram nos mares do pré-cambriano há mais de 600 milhões de anos, que desde então passaram por uma enorme radiação adaptativa, os colocando com o tempo em praticamente todos os ambientes atuais do planeta. Os artrópodes compartilham muitas características com o filo Annelida. Se você for perceber, ambos os artrópodes e anelídeos eles são segmentados, e os membros da classe Annelídeo poliqueta têm um par de apêndices em cada segmento. Outra coisa é que o plano do sistema nervoso em artrópodes é muito semelhante ao dos anelídeos, e o plano básico em ambos os grupos mostra um coração tubular dorsal, que é então perdido ou modificado em alguns. Os anelídeos possuem um celoma, que é uma cavidade embrionária, que nos artrópodes está presente apenas no embrião. A sua ausência provavelmente está relacionada com a evolução do exoesqueleto e a mudança no modo de locomoção entre os dois grupos. As coisas elas ficam meio confusas em alguns pontos, Por exemplo, existem alguns artrópodes que são enigmáticos. Eles não se encaixam em nenhum dos subfilos existentes. O mais antigo aracnídeo terrestre é do período Devoniano, de 419 a 359 milhões de anos atrás. Mas ele não pertence a nenhuma ordem viva. Outra coisa é que, embora um fóssil semelhante ao Miriápoda tenha sido encontrado no período Devoniano também, só no período Carbonífero, que é de 359 a 299 milhões de anos atrás, é que há um bom registro de centopeias, milípedes e insetos. Espécimes de ácaros que se alimentam de plantas datadas do período Triássico, mais ou menos 252 milhões de anos atrás, estão entre os fósseis de artrópodes mais antigos preservados em âmbar. Uma nova árvore proposta sugere que artrópodes parecidos com crustáceos, no pré-cambriano, originaram primeiramente os Trilobitomorpha, Quelicerados, Miriápoda, Hexápoda e Crustácea. Os Quelicerata invadiram o ambiente terrestre no Siluriano, assim como os primeiros Miriápoda. O último grupo a surgir foi o Hexápoda, e provavelmente durante o Devoniano, irradiando rapidamente, sendo o Cenozoico a era dos insetos. Atualmente, uma grande quantidade de informação dá suporte à ideia de crustáceos ser uma assembleia parafilética antiga, sendo a base dos artrópodes modernos. Nesse sentido, os artrópodes terrestres eles apresentam conjuntos de estruturas que permitiriam a colonização e sucesso evolutivo nesse novo ambiente. É por isso também que o plano básico dos artrópodes apresenta uma certa similaridade com os crustáceos. É bom lembrar que o plano básico dos artrópodes está baseado em sinapomorfias desse grupo com a evolução de um exoesqueleto cuticular, duro e articulado, seguido da chamada artropodização, que é entendida como uma série de adaptações altamente bem-sucedidas. Mas quais seriam essas adaptações? Esse então é o quarto tópico dessa apresentação, onde eu vou falar sobre as adaptações dos artrópodes. Eu vou citar então os principais aspectos que deram vantagem aos artrópodes na colonização do ambiente terrestre. Primeiro aspecto, um exoesqueleto rígido. Essa foi uma característica essencial na conquista do ambiente terrestre, porque ele fornece uma proteção contra predação e danos físicos, além de superar as limitações que são encontradas nos anelídeos, em relação à perda de água pelo tegumento. Ou seja, o fato de possuir uma cutícula protetora fez com que surgissem articulações para permitir a locomoção desse grupo. Outra coisa que o exoesqueleto é uma vantagem é contra o estresse fisiológico, principalmente o hídrico no ambiente terrestre, sendo a cutícula uma barreira que permite um maior controle osmótico. Infelizmente, essa característica traz um problema bastante significativo quanto ao crescimento e à locomoção. Esse problema é então resolvido pelo desenvolvimento de um corpo com conexões que conferem um movimento dotado de pares de apêndices articulados, assim como o aumento da complexidade muscular, utilizando o exoesqueleto para sua inserção. O que acontece então é que o exoesqueleto ele permite que haja uma ancoragem para a musculatura, o que possibilita o desenvolvimento de apêndices locomotores. Eu preciso apontar que o exoesqueleto ele não cresce com tanta facilidade como o endoesqueleto. E uma vez que ele foi secretado e endurecido, ele não pode aumentar de tamanho. Então, para resolver esse problema, a gente vai acabar entrando no conceito de mudas, também chamado de ecdícies.
onde a cada crescimento dimensional do artrópode, o antigo exoesqueleto é abandonado e substituído por um novo. Esse processo todo ele pode ser dividido em algumas etapas, que são elas: intermuda, pré-muda, muda e pós-muda. Também é importante entender que o exoesqueleto ele só é trocado quando todo o espaço interno do organismo foi preenchido. Aí sim ocorre essa troca. E apesar de todos os artrópodes sofrerem mudas, na maioria das vezes ela está vinculada ao crescimento. Só que em alguns casos, como em determinados crustáceos, a muda continua acontecendo mesmo que o animal atinja a fase adulta do seu ciclo de vida. Até que o animal passe pela última troca de exoesqueleto, o processo de muda é praticamente contínuo e o animal pode passar 90% da sua vida se preparando, atravessando ou concluindo uma fase de muda. Existem estágios entre as mudas e eles são conhecidos como ísteres. E é durante esse estágio de intermuda que o crescimento efetivo dos tecidos ocorre, mesmo que de fato não ocorra o crescimento no tamanho externo. Segunda adaptação evolutiva, a tagma. Ela é a divisão do corpo de artrópoda em grupos de segmentos de certa forma iguais ou mais ou menos unidos. São divisões no corpo que variam de acordo com o grupo. A gente tem, por exemplo, então os hexápodas, que são divididos em 3 tagmas, que é cabeça, tórax e abdômen. Os queliceratas são divididos em 2 tagmas, que é o prossoma e opistosoma, o que é parecido com os miriápoda, que são divididos em cabeça e tronco. No caso de crustáceos, eles podem ser tanto separados em cabeça e tronco, como em cabeça, tórax e abdômen. Só que isso vai de grupo. Outra coisa interessante é que, fora essa divisão de tagma, a gente tem a formação de uma cabeça, que nesses seres é um processo chamado de cefalização. Ela é importante porque se tornou um ponto onde ocorre a concentração de órgãos de funções de sentido e alimentação. Terceira adaptação importantíssima, apêndices. A combinação entre corpo segmentado e apêndices homólogos seriais, ele permitiu que os artrópodes desenvolvessem modos de locomoção, alimentação e especialização de apêndices em outras partes do corpo, que não existem em outros grupos animais. Antes de eu explicar outra coisa, é que os sômitos, lembra dessa palavra? Eles são blocos bilaterais pareados da mesoderme que se formam no estágio embrionário. Antigamente, cada sômito do corpo possuía um par de apêndices. Em mandibulata, que é um clado de artrópodes que abraça os subfilos miriápoda, crustácea e hexápoda, os apêndices neles da região cefálica deram origem às antenas com função sensorial, sendo 2 pares em crustácea e um par em hexápoda e miriápoda. Esses apêndices da cabeça deram origem também aos palpos labiais e mandíbulas formadoras de peças bucais. Em crustácea e hexápoda, o tórax possui pernas ambulatórias do tipo unireme. Elas são adaptadas para a locomoção em terra. Já em insecta, as pernas apresentam uma enorme gama de adaptações relacionadas com as necessidades e características de cada grupo. Eu acho esse um ponto bem legal se você for ver pelo olhar evolutivo. Se você perceber, os grilos têm vantagem em escapar, porque suas pernas evoluíram para o salto. As abelhas elas são muito boas em carregar pólen, porque além de elas serem peludinhas, as suas pernas evoluíram para coletar o máximo de pólen possível. E você tem outros exemplos como os insetos aquáticos, que pela lógica dá de se imaginar que as pernas deles evoluíram com função de nadar. Os miriápodos eles não possuem tórax e abdômen, mas eles têm um corpo alongado com apêndices multiarticulados e unirremes. No caso dos ciplópodas, cada segmento do tronco possui 2 pares de pernas articuladas. Em alguns quelicerata, como os amblypig, o primeiro par de pernas é alongado e tem função tátil equivalente a uma antena. A evolução dos apêndices está muito relacionada com a expressão do gene ROX encontrado nos artrópodes, o que possibilitou as mais variadas formas e uso para as mais diversas funções. Caso você não saiba, o gene ROX, entre outras funções, ele é conhecido por estimular a formação de tipos celulares específicos, além da formação de órgãos e estruturas acessoriais. Quarta e penúltima adaptação, sistema respiratório. Se vocês forem lembrar, para os artrópodes terrestres, o desafio é se romper a integridade do exoesqueleto, permitindo as trocas gasosas, mas sem colocar em risco a função de reter a perda d'água que ele fornece. Lembrando então que a presença da cutícula ela dificulta as trocas com o ambiente. Para esse tipo de problema, eles desenvolveram invaginações da cutícula que atuam como câmeras úmidas para as trocas. Se você for ver em aracnídeos, a gente encontra pulmões foliáceos, que são formados por conjuntos de lamelas e traqueias. Já para os hexápodas, o sistema respiratório é formado por traqueias cujas entradas são espiráculos, assim como os miriápodas. Nos crustáceos terrestres, principalmente em isópodes, o sistema respiratório é formado por pseudotraqueias presentes no abdômen, que são tubos curtos que levam o ar para espaços preenchidos por sangue a fim de realizar as trocas gasosas. Quinta e última adaptação, sistema excretor. Nos crustáceos, o sistema excretor é formado por nefrídeos, que são basicamente estruturas tubulares que comunicam com o exterior por meio de uma abertura, e nele é produzida uma urina com alta concentração de nitrogenados, principalmente amônia. Nos terrestres existe a modificação das proporções de produção de amônia, sendo que os isópodes eles aumentam a proporção de ácido úrico produzido quando comparado com os crustáceos marinhos. Isso faz com que eles evitem de perder água durante o processo de excreção.
Já para os Chelicerata, Hexapoda e Myriapoda, a excreção é realizada por túbulos de Malpighi. Nesse processo, então, é produzida uma urina primária, que contém água e sais minerais, sendo eliminada do trato digestivo. Então, o proctodeu, que basicamente é uma parte mais externa ali no tubo digestivo, ele reabsorve a água fazendo a osmorregulação. Aí o que acontece é que, desse jeito, a excreta produzida ela é formada por ácido úrico, evitando a perda de água na excreção. Além de todas essas adaptações que eu citei, existem outras novidades no plano básico dos artrópodes que auxiliaram no processo evolutivo deles. Eu posso citar então os órgãos excretores, que se tornaram fechados internamente, que impede que o sangue escape do corpo. A gente pode ainda citar a perda quase total da cavidade cilomática e o desenvolvimento de um sistema circulatório aberto, onde os órgãos internos eles podem ser banhados diretamente pelos fluidos corpóreos. Agora, com vocês sabendo essas características tanto morfológicas como funcionais, que deram vantagem aos artrópodes na colonização do ambiente terrestre, a gente pode entender como esses animais venceram na diversificação e ocupação dos mais diversos nichos. Para vocês terem uma ideia, isso tudo fez com que esses seres se tornassem o maior filos de animais, equivalendo a cerca de 85% de todas as espécies de animais conhecidas. Esse vídeo é um recorte super simplificado da origem, diversidade e adaptação dos artrópodes. Boa parte do material foi adaptado do resumo produzido pelo meu orientador, o Rodrigo Aranda. Eu agradeço fortemente por esse incrível material. Com toda certeza, muita coisa ficou de fora, mas eu espero ter passado de uma forma mais simplificada, ao menos para alguns alunos de biologia interessados, um pouco sobre a incrível história evolutiva desses organismos. As referências sempre vêm acompanhadas da descrição. Muito obrigado pela sua atenção e vejo vocês por aí. Até mais.